Oi, pessoal! O vídeo de hoje é para comemorar com vocês a nossa primeira venda aqui do canal Diário de um Sócio, que foi o Maurício, lá de São Paulo, comprou com a gente 20 quilos de café, tá até aqui do meu lado, prontinho para despachar para ele. Confiou no nosso trabalho e eu abençoo o comércio dele, assim como ele abençoou o nosso, e que esse café chegue na mesa aí do cliente dele, trazendo muita felicidade e momentos valiosos. E assim, pessoal, eu tô desde ontem muito reflexiva sobre isso, o quanto eu perdi por não querer aparecer aqui no YouTube. Foi ideia do Rafael criar o canal aqui para contar nossa trajetória desde o início. Nós temos hoje 3 anos de empresa e eu estou criando objeções. Por quê? Eu tenho vergonha de encarar a câmera. Eu tive uma criação muito simples aqui no interior de Minas Gerais. Então, às vezes, eu acho que eu não sei falar as palavras corretamente, o meu sotaque. Então, eu fico criando essas barreiras para poder gravar. Às vezes muito preocupada com o que os outros vão falar, e falam mesmo, tá? Acho que qualquer coisa que você for fazer de diferente daquele cenário no qual você está habituada, as pessoas vão estranhar. E que seja ter vários filhos, ou não ter nenhum filho, ou casar muito jovem, ou casar muito tarde, ou ter uma empresa, ou não fazer nada. Então, independente de qual caminho você escolha trilhar, as pessoas vão te julgar, vão chegar até você, vão falar palavras maldosas, e eu estava muito apegada a isso. Ai, eu tenho vergonha. Ai, meu colega de trabalho de muitos anos atrás falou que acha isso uma palhaçada. E ontem eu tive a prova, mais uma vez, do quão é importante nós empresários estarmos aqui, contar do nosso bem mais valioso, que é a nossa empresa. E sem vergonha, gente, porque você vai estar contando a sua história, da qual você deve se orgulhar, e orgulhar muito. Quem trabalha aí honestamente, quem cresce suando, sabe? Quem começa do zero, igual a gente começou, sem ter nenhum padrinho, sem ter experiência, sem ter muitos milhões para investir, né? Então, assim, na raça, de dentro de um apartamento, um jovem casal que acabou de se conhecer e fez o negócio virar e fez dar certo. Eu queria muito falar sobre isso e incentivar outras pessoas também a começarem. Fecha os ouvidos para as opiniões. E quando elas vierem, repreende, porque você tem a autoridade de repreender. Você ouve com educação, mas repreende no seu íntimo. Está repreendido em nome de Jesus. E segue aí a sua caminhada. A ideia aqui do canal é justamente contar os nossos acertos e os nossos erros, para que outras pessoas que estejam começando aprendam e não errem através dos nossos erros, tá? E agora um conselho assim para a vida de vocês. Não espera apoio e incentivo de parente, de amigo próximo, porque infelizmente não vai vir e você pode se frustrar como eu me frustrei lá no início. Às vezes quem te apoia é pessoas que você nunca viu na vida. Seus primeiros clientes são pessoas que você não conhece, tá? Nosso canal hoje tem 27 inscritos e todos aqui têm conexão com a nossa história, todos aqui estão querendo nos incentivar, aprender e também nos ensinar, porque eu acho assim, todos nós temos grandes coisas para ensinar e todos nós temos grandes coisas para aprender. Esses dias aqui na mercearia, eu aprendi com uma menininha de 9 anos, sabe? Então ela me contando coisas que eu não sabia e me ensinando coisas que eu não sabia, entende? Então assim, às vezes as pessoas têm experiências diferentes que, se a gente parar para ouvir, a gente aprende muito. Então, para eu quebrar esse gelo de gravar, nós decidimos não contar para ninguém sobre o canal, para nenhum conhecido nosso, para eu perder mesmo a timidez de falar aqui com a câmera. E foi a nossa melhor decisão não ficar dando informações demais do que vai fazer, das ideias que a gente tem, porque às vezes você acorda tão empolgado, tem um ótimo plano, e aí a primeira pessoa com a qual você fala
já logo te joga um balde de água fria, te desanima, você volta para casa com o ombro caído. Ai, mas não vai dar certo porque ele falou que não dá certo. Às vezes a pessoa morre de vontade de fazer o que você está fazendo, não tem recurso, não tem coragem e ela não aceita o fato de você concluir aquele objetivo. E isso eu estou falando de montar uma empresa. No início, eu ouvi pra caramba assim, ai, você é doida, ai, você vai morar junto com um cara que você acabou de conhecer, sendo que, exatamente, eu tinha conhecido, a pessoa não. Então, quem tinha que saber era eu. Montar empresa com homem, que não vale a pena mulher ajudar homem. E assim, graças a Deus, nós jogamos junto, nós dois trabalhamos bastante, mas nós dois também curtimos bastante. Na hora de aproveitar o dinheirinho que cai no caixa, quem aproveita somos nós dois, entende? Então, as pessoas que estão de fora, elas não sabem da sua realidade, não sabem o plano que Deus plantou no seu coração, não sabe como que é a sua noite, a sua intimidade com Deus, não sabe o que você quer, o seu objetivo, o que te faz feliz, que cada um tem um objetivo diferente, né? Eu creio que nesse mundo aí do empreendedorismo tem vários objetivos. Hoje, meu objetivo é ter uma condição de vida boa, ter um carro bom, ter uma casa boa, ter um filho. Eu ainda não sou mãe, mas é o meu sonho ter um filho com estabilidade para criar essa criança. Meu sonho não é ficar bilionária, é ser a maior empresa de café do mundo. Não é esse, tá, pessoal? É assim, ter conforto igual a gente tem, é poder pagar médico, poder pagar uma escola particular, é poder ter segurança dentro da minha casa, é poder comer o que eu quiser comer, é poder fazer uma viagem, entende? Então, assim, se esse for o seu objetivo também, você estiver trilhando aí um caminho parecido com o nosso, então às vezes você acha que empreender é um bicho de 7 cabeças. Por quê? A primeira coisa que você vai ouvir num vídeo aleatório aí é que, investi 50 milhões. Teve um cara, gente, que eu ri tanto. Ele falou assim, e aí eu comecei do zero, eu só tinha 50 mil. Então, assim, foge da alçada aí, da realidade de quase 100% dos brasileiros. Eu creio que pelo menos uns 95% não tem 50 mil aí debaixo do travesseiro para começar do zero, entende? Então, eu ouvia muito esse tipo de conselho, de coach aí, de veste um terninho e começa a falar lá. Isso acaba desmotivando quem está começando, porque às vezes eu estou aqui na minha cozinha com uma panela aqui de brigadeiro, tentando fazer brigadeiro para vender, e eu vou falar assim, cara, vou parar com isso agora. Eu não tenho 50 milhões de seguidores, eu não tenho 20, 30 mil reais para comprar panelas luxuosas para começar uma confeitaria chiquíssima, entende? Empreender não tem nada a ver com isso, pessoal. Eu e Rafael, no início, só para assim, vocês terem uma ideia, uma hora eu vou contar essa história para vocês. Nós estávamos morando no 3º andar de um apartamento e de lá nós montamos um site para vender café sem ter 1 centavo de café, sem ter R$1 para comprar café, com a própria venda que a gente fazia da divulgação. A gente ia lá, corria, comprava o café, postava para a pessoa, entendeu? Então assim foi o nosso primeiro dinheiro. Através do próprio dinheiro que a pessoa pagava, a gente corria, comprava, enviava para ela e tirava o nosso lucro. E daí eu ouvia, mas você tem que investir para fazer dar certo, é tudo ou nada. Cara, não é, porque vencia aluguel, vencia água e luz. E aí, como que eu vou arriscar o tudo ou nada? Para morar na rua, eu vou investir num projeto no qual eu não tinha experiência, no qual eu não tinha investidor, não tinha acolhimento. O que eu vou fazer? Entende? Então, esse vídeo é para motivar mesmo. Se você quer começar a fazer algo, começa. Não dá ideia para o que os outros vão falar. Às vezes você tem um baita de um ótimo plano, mas você não coloca ele em ação, porque você pega a realidade de outra pessoa e coloca dentro da sua, uma coisa que não tem nada a ver. Então não dá para medir a minha vida com a sua régua.
Hoje eu estou numa situação financeira muito melhor do que 3 anos atrás, mas eu me lembro muito bem de quando eu comecei. E eu sempre vou me lembrar de quando eu comecei. Se daqui a um tempo eu estiver muito melhor, eu vou me lembrar de como que foi. E toda vez que eu for falar sobre essa história, vai ser com muita humildade, vai ser incentivando a pessoa da maneira que ela precisa ser incentivada e não também falando, ai, mas aí eu comecei assim, tá. Mas eu também tinha uma profissão que eu ganhava um dinheiro e dava para pagar o meu aluguel. Eu não tinha filho, sabe? Então tem gente que começa de outra realidade, até um pouco mais apertado da realidade que eu comecei nessa época. Então é isso. Não tenha vergonha de falar sobre os seus amores e sobre o que você faz honestamente, tá? Vergonha a gente tem que ter de ficar aqui na internet dando golpe, vendendo coisa que não existe, influenciando o pessoal aí a fazer coisa que não deve. Disso a gente tem que ter vergonha. Agora, de vir falar sobre o nosso bem mais precioso, que é o nosso trabalho, a gente abençoa outras pessoas e é abençoado. Isso eu tô aprendendo que eu não tenho que ter vergonha. Então é isso, quero agradecer vocês, deixa uma curtida aí no vídeo, deixa um comentário, um elogio ou uma crítica também, se for uma crítica construtiva será muito bem-vinda, tá? Sugestão dos próximos vídeos, o que vocês querem saber sobre a nossa história, sobre o caminho de empreender, sobre o mercado, sobre o ramo do café também. E é isso, até mais, até o próximo vídeo, muito obrigada!